Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tentou a contratação de Alan, volante do Flamengo, e que pertencia ao Atlético até 2023, quando foi comprado pelo Rubro Negro. Operação de 8 milhões e 200 mil euros ou 43 milhões de reais. A verdade é que o Alan não justificou todo esse investimento, somente com o Felipe Luiz, que viveu alguns melhores momentos, mas bem distantes de sua passagem em relação ao Atlético. A ideia do Galo era fechar com o Alan por empréstimo até o fim da temporada, até porque está completamente descartada qualquer opção de compra. E diante desse cenário, com essa oferta, o Flamengo não deve fazer acordo. Para perder o Alan, o clube só toparia se fosse mediante compra e com cifras parecidas às daquelas do investimento feito em 2023. Só para completar, é importante lembrar também que o Flamengo adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador, que disputou na atual temporada 19 partidas ainda sem gol e sem assistência. Só para completar em relação ao Atlético, Rafael Menin, um dos acionistas do Galo, explicou sobre as dívidas em entrevista nesse sábado na Arena MRV. Ele admitiu que é possível fazer leituras de que a dívida é de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 800 ou até de 2 bilhões e 300. Ele deu todas as explicações que justificam essas cifras, admitiu preocupação especialmente com as dívidas bancárias e afirmou que o Atlético está fazendo o possível para buscar investidores, novos parceiros, via debentures, para que o Atlético possa sair dessa situação financeira que é bastante delicada. Hora de falar sobre Cuéllar. Você lembra dele? Volante que fez sucesso especialmente com a camisa do Flamengo e contratado no início dessa temporada pelo Grêmio. Passagem pelo tricolor bastante ruim. Só 13 jogos, nenhum gol e uma assistência. Tem sido muito mais reserva do que titular e dessa maneira está à disposição do mercado. O Grêmio entende que fez uma contratação equivocada ao fechar com um atleta que havia ficado nos últimos 4 anos na Arábia Saudita entre Al Hilal e Al Shabab. A verdade é que o Cuéllar chegou fora de forma, demorou para se entrosar e quando ficou bem, muito abaixo do restante do nível do time. Não joga há um mês. E se o seu clube buscar um volante experiente, o Cuéllar com 32 anos de idade pode ser uma alternativa. Tenho certeza que o Grêmio não criará dificuldades. Fortaleza, Paul Fernandes foi dispensado, teve seu contrato rescindido. Ele havia sido contratado no início da temporada, depois de boa passagem pelo Boca Juniors, mas ao que parece é o primeiro de alguns atletas que não ficam quando o Fortaleza decidiu bancar seu técnico em vez de bancar jogadores. Bora falar agora sobre um ex-corintiano livre no mercado. Romarinho, 34 anos de idade, aquele mesmo, autor de gols super importantes com a camisa do Timão, foi dispensado pelo Al Rayyan do Catar. O clube Qatari anunciou a saída de 3 atletas nas últimas horas. Romarinho, Paulo Vitor goleiro e Brenet, que é um lateral esquerdo estrangeiro. Importante contar que o Romarinho fez apenas 3 partidas pelo Al Rayyan. Ele havia se mudado no meio da temporada do futebol lá no mundo árabe. Ele defendia o Neon, que tinha tudo para subir para a primeira divisão. Mas Romarinho tinha feito um tratamento para tentar engravidar a esposa e acabou sendo pego no doping. Para não correr risco de ficar sem o jogador, o Neon decidiu rescindir o contrato de forma amigável do Romarinho, que se mudou para o Al Rayyan, mas não foi feliz no Catar. Só 3 partidas, a última dela em 11 de março, até por isso Romarinho foi dispensado, liberado para buscar um novo clube. Resta saber se o futebol brasileiro é uma possibilidade. Quando da saída dele do Neon, já especularam o futebol brasileiro, mas a mudança para o Al Rayyan foi muito rápida. Imagino que se ele ficar desempregado por algum tempo, devam pintar propostas do futebol brasileiro e eu vou estar aqui para te contar cada uma delas. Combinado? Boa noite, Rabelo, Vera, Rômulo e Bernard, dia do Galo. Paul Fernandes e Cuéllar podem chegar? O Galo está atrás de um volante, né? Já não é de hoje. O Paul Fernandes esteve na mira do Atlético antes de fechar com o Fortaleza, mas o Fortaleza e o Paul acabaram optando por uma rescisão de contrato amigável. O Cuéllar também está de saída do Grêmio porque não conseguiu jogar com a camisa do tricolor. Havia sido contratado no começo do ano, chegou muito fora de forma, demorou para entrar em ritmo. Quando entrou, estava abaixo dos demais. Se alguém fizer proposta relativamente baixa para o Grêmio, vai levar o Cuéllar. Sobre esses que você está sugerindo, contei para vocês já há algum tempo que o Igor Rabelo, o Fausto Vera, o Rômulo e o Brian Palacios estavam completamente fora dos planos do Cuca. E o Cuca chegou a deixar bem claro para a diretoria, não quero contar com esses.
encontrem clubes para eles, que vai ser melhor. A gente economiza esse dinheiro e usa em outros jogadores. Mas especialmente com o Fausto Vera e com o Brian Palacios, a ideia da diretoria era insistir, porque os caras achavam que podiam recuperar o investimento feito. E houve essa queda de braço, os caras ficaram no time ou no clube e não estão conseguindo jogar, tá bom? Leonardo Moratti, boa noite, Nicola. O que você achou da entrevista do Rafael Menin? Na minha opinião, péssimo, só enrolou, não falou nada com nada. Notícias de reforços no Galo, acabei de votar. Obrigado, Leonardo, pela parceria, por estar sempre por aqui. Cara, achei que o Menin pegou pesado em algumas respostas, tentando diminuir os jornalistas. Não acho que é dessa maneira que a gente deve estabelecer a relação com a imprensa, que nada mais é do que a interlocutora dos personagens do futebol com o torcedor. Tem um momento em que o Menin ele chega a perguntar para um dos repórteres de um canal que cobre o Galo qual que era a especialização dele, se já tinha estudado futebol. Eu trabalho no futebol desde 2000, são 25 anos, e nunca fiz nenhum curso de futebol. Mas não é porque eu não fiz curso de futebol que eu não me sinto capaz de perguntar qualquer coisa para ele. Ontem era uma entrevista mais técnica, e por conta disso mais difícil até para a gente entender. Teve uma das respostas em que o menino estava explicando, né? Por que tem gente que fala que a dívida é de 1 bilhão e 300, por que tem gente que fala que a dívida é de 1 bilhão e 800, e por que tem gente que afirma que a dívida é de 2 bilhões e 300. Pode te parecer mais maluco, mas as três informações podem estar corretas, depende muito dos referenciais que você usa para estabelecer como padrão de dívida, né? Mas os recebíveis, mas os custos, aquilo que foi arrecadado com a Arena MRV, com cadeiras, enfim, tudo isso ajuda a explicar. Mas é tudo muito, muito técnico, muito difícil. Eu só acho que é importante, Leonardo, que o Rafael, que o Rubens, que o Ricardo Guimarães apareçam para falar. Porque a maior decepção, além de um time que vai mal, é os dirigentes não darem as caras. Aí fica difícil. Nicola, se os 4 clubes do Brasil saírem na primeira fase do Mundial, o Brasileirão volta antes? Não, cara, isso que é o grande X da questão, Isaías. Não volta antes, não há essa possibilidade. Pelo menos não se estudou tal oportunidade. Eu até acho que poderia se fazer uma mudança, porque você vai ter datas absolutamente disponíveis num calendário absolutamente insano. Acho que o Palmeiras passa de fase, grupo com Porto, Al-Ahly do Egito e Inter Miami. Acho que o Flamengo passa de fase na segunda. Eu não sei o Palmeiras se passa em primeiro ou segundo, tá? Mas eu acho que o Palmeiras passa. Eu acho que o Flamengo passa em segundo, atrás do Chelsea. E eu acho que o Fluminense passa em segundo, atrás do Dortmund. O Botafogo eu acho que não vai se classificar. Acho que o Botafogo fica em terceiro no grupo com o Atlético de Madrid. PSG é disparado o pior grupo da competição, tá bom? O Caio Ramalho, você não acha incoerência quando pedem fair play financeiro e depois reclamam que os 4 reais não botam grana no bolso no Atlético? Timão só se salva com o SAF. Triste. Vamos lá. O que é o fair play financeiro? É você só gastar aquilo que você tem. E esse modelo fica mais fácil de ser entendido quando a gente ignora as SAFs. Vamos pensar no Corinthians, vamos pensar no São Paulo, vamos pensar no Santos e no Palmeiras. Acho que são 4 exemplos dos times paulistas, né? O Palmeiras gasta bastante, foram 436 milhões em reforço nesse ano. Mas o Palmeiras tem dinheiro para gastar, porque não deve, não atrasa salário, não atrasa pagamentos de compras. O São Paulo, o Corinthians e o Santos atrasam de vez em quando salário, /imagem. São Paulo, Corinthians e o Santos atrasam com enorme frequência pagamentos de compras para outros clubes, e São Paulo, Corinthians e Santos devem para praticamente todos os empresários. O fair play financeiro viria para punir o São Paulo, o Corinthians e o Santos, e para permitir que Flamengo e Palmeiras continuem gastando muito, porque eles têm essa capacidade, porque eles conseguem, os gastos não ultrapassam a arrecadação. Eu gosto da ideia do fair play financeiro. Sobre o Corinthians só se salvar com o SAF, eu tenho certeza que essa é a última esperança. Sei que o torcedor corintiano é muito apegado a essa história de que o Corinthians é do corintiano, mas não há, na minha visão, modo de um presidente no Corinthians ser eleito sem fazer uma série de associações com gente que não merece. E quando alguém se candidata à presidência do Corinthians e precisa se fechar com Mané da Carne,
com o João do Posto, com o Nenê do Coisa, com o tal do Coisa, esses caras depois vão cobrar um cargo na diretoria, algum favorecimento, alguma ajuda. Isso vai tornando a administração do Corinthians bem longe de uma administração profissional. Um detalhe importante, isso não acontece apenas no Corinthians, mas sim em vários outros clubes do Brasil, tá bom? E aí, torcedor do Galão da Massa, dentro das possibilidades aí que surgem no mercado, alguém seria interessante para o Galo contratar? Romarinho ou Fernandes sendo com um contrato rescindido no Fortaleza, o Cuejá aí saindo do Grêmio, o Grêmio não deve fazer de esforço para dificultar uma negociação. E aí, alguém poderia pintar no Galo dessas possibilidades? Deixa aí sua opinião nos comentários. O Galo, que precisa se reforçar, vem atravessando uma enorme crise financeira, mas tem que buscar alternativas no mercado. O Galo precisa reforçar sua equipe, o técnico Cuca vem pedindo um volante há bastante tempo e o Galo vem encontrando dificuldades para conseguir essa negociação. Via também porque bate nas pedidas do treinador, bate aí nas negativas do Sigas, O Sigas barra alguns pedidos do técnico Cuca. E quando o Sigas cita um nome, o Cuca veta a contratação. Então esse embate aí entre os dois, eu acho que atrapalha um pouco também. Deixa aí sua opinião nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha o vídeo com mais amigos atleticanos também, dá aquele hype aí para dar aquela moral no canal. À tarde eu volto com mais notícias do Galão da Massa para você. Forte abraços e até mais.